Me conta sobre a história do Mão de Ferro. Então, eu comecei a treinar karatê no Yacht Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, num templo japonês, basta entrar no Google, que foi construído com a orientação do Mão de Ferro. E quem coordenou essa obra foi o Sensei Teruo Furushō, que eu ontem fiquei sabendo que ele foi o membro fundador da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, um dos membros, né? E o Sensei Furushō, ele era o dirigente, era o sensei desse nosso dojo, e uma vez por mês, 2 vezes por mês na sexta-feira, nós recebíamos a visita do sensei dele, que era o Sensei Benedito, né, o Mão de Ferro, que vinha nos visitar. Ele usava uma faixa branca e vermelha, eu achava faixa coral, né? Que ele vinha de outros estilos de karatê japonês também. No Shotokan a gente não encontra essa faixa. E ele, quando vinha, ele que conduzia os treinos. Porque ele era o sensei do meu sensei. Eu tinha 13, 14 anos, 15 anos, e ele sempre que vinha, ele sentava numa roda. Nós sentávamos em roda, que ele chamava de nemawashi, aquela conversa em círculo. E ele contava sempre histórias do Japão, que ele era militar, ele aprendeu a falar japonês, ele aprendeu o karatê no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. E ele contou pra gente por que ele era conhecido como Mão de Ferro. Ele foi agredido numa confusão, né? Uma confusão de trânsito. A pessoa veio e agrediu ele deu um único golpe na cabeça do agressor. Ele se defendeu e deferiu um único golpe. E afundou o crânio. A mão dele era deformada, ele tinha 2 ossos de maquara. Pareciam dois ferros aqui. De tanto, ele batia muito forte na maquara. Isso foi gerando uns calos. Isso aqui dele era enorme, né? E ele deu um único golpe na cabeça e a pessoa desmaiou. Aí ele pegou a pessoa, botou no carro dele, como prega o Budô, né? E socorreu a pessoa e levou para o Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador, no bairro do Cacuí. Quando ele chegou lá, eles tiveram que identificá-lo. Era a época de ditadura militar. Aí ele deu a carteirinha como primeiro sargento, que ele era um militar, e que estava socorrendo aquela pessoa. E no laudo veio que ele tinha recebido uma pancada com um cano de ferro. Um cano, porque naquela época não tinha esses canos de PVC, de plástico. A tubulação de hidráulica era toda de ferro. E que aquela pessoa tinha sido vítima de uma agressão com um único golpe de um cano de ferro. Ele falou, não foi cano de ferro, não, foi um golpe, foi um soco. E o médico falava, não, é impossível. Um soco, e tinha mais 2 karatecas com ele. É impossível um soco causar esse dano na cabeça de uma pessoa que teve um afundamento no crânio localizado. No crânio da pessoa, afundou o osso e o médico falava, é impossível, um soco ele não pode, porque o soco vai distribuir em todo o crânio. E aí afundou no ponto. Ele falava, não, nós vimos. Nós estávamos lá, nós vimos. Aí o médico não aceitou e colocou agressão por um cano de ferro. E os 2 karatecas começaram a chamar ele de Mão de Ferro. E essa é a história contada pelo próprio Sensei Benedito. Muito obrigado, Johnny.